A graça e paz, irmãos, sejam todos bem-vindos nessa noite, mais uma vez para adorarmos ao Senhor. É um prazer entrar na sua casa por meio dessa transmissão e abençoar você por meio da palavra de Deus. Essa noite é toda especial, é mais um domingo, o dia do Senhor, em que nós estamos conectados para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Então quero dar as boas-vindas a todos os nossos irmãos e amigos que estão entrando agora, nesse exato momento, no nosso canal de YouTube. Então toda a igreja Betel Torres, seja bem-vindo, bem-vinda. Os amigos, os irmãos, sejam todos muito bem-vindos também. Essa noite é especial, nós vamos contar com a participação, a audiência, vamos dizer assim, da nossa igreja co-irmã, o Betel Brasileiro, lá de Solânia, do nosso pastor, amigo e pastor Alencar. Eu quero dar um abraço enorme para esses irmãos que entraram em contato e quiseram participar conosco e comunicar que estarão conosco assistindo a nossa transmissão do culto, participando do momento louvor, das orações. Sejam todos muito bem-vindos. O pastor Alencar, sua esposa missionária Gel, sejam bem-vindos também, queridos. Um abraço enorme para vocês. Meus irmãos, nessa noite eu quero ler a palavra de Deus, orarmos. Nós estaremos com um momento de louvor, como fazemos sempre a cada domingo, e teremos a ministração da palavra. Nessa noite nós iniciaremos uma nova série de exposições bíblicas que vamos compartilhar já um pouco mais à frente na nossa transmissão. Eu quero ler a palavra de Deus com todos vocês inicialmente e em seguida estaremos orando, ok? Então abra sua Bíblia aí na sua casa, onde você está. A recomendação, como a gente sempre passa, né, no início da transmissão, é para que você tome de fato a postura de culto, de adoração a Deus. Prepare o ambiente, prepare a sua família, prepare todos, não é? Para que essa transmissão, essa live, claro que nunca substitui, não é, o culto presencial, mas para que esse momento seja o mais agradável possível e que você seja abençoado por Deus da melhor forma possível, ok? É um momento assim diferente na história da igreja, é um momento diferente na história da nossa igreja e que a gente tem se adaptado, claro, com o coração desejoso para que tudo isso passe brevemente e possamos nos unir novamente em um culto congregacional, como de fato a Bíblia recomenda. Mas até lá então, vamos ter que ter paciência, resiliência, não é? Para suportar os dias que não estão sendo fáceis. Hoje é o primeiro domingo de maio. Tradicionalmente estaríamos ministrando a ceia do Senhor, não vai ser possível. No final, no final da pregação, quero dar uma palavra acerca disso, fazer algum comentário, o porquê nós não estamos aderindo, por exemplo, à ministração da ceia online, o que tem sido comum em alguns contextos, em algumas igrejas. Mas vamos deixar essa palavra para o final. A priori, eu quero que você se mantenha resiliente, confiante no Senhor, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas e que esse momento é o momento de buscarmos a Deus, e buscarmos a Deus na beleza da sua santidade, de buscarmos a Deus com intensidade e fé no coração. E certamente quando retornarmos às nossas atividades normais, nós faremos aquilo que a palavra de Deus nos orienta a fazer e faremos da maneira correta, ok? Bem, abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, lá no capítulo 5, nós estaremos lendo a partir do versículo 8, naquela visão extraordinária que o apóstolo João tem, em que o Cordeiro, Jesus Cristo, ele é o único digno de abrir os 7 selos, e daí tem uma nota de louvor, aquilo que chamamos de doxologia, que é maravilhosa e certamente enriquece a nossa alma. Diz assim a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 5, versículo 8, diz assim: ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa
e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo. Uma pausa breve aqui. O nosso desejo nessa noite é que Deus de fato nos dê esse cântico novo para cantar. Diante de tanto lamento, diante de tanto sofrimento que a atual circunstância tem imposto sobre as nossas vidas, hoje, meus irmãos, é noite de cantar um novo cântico. A sugestão é essa, continuação do verso 9. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto. E com o teu sangue comprastes para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os conquistastes, tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Que o Senhor possa colocar esse cântico de louvor ao nosso Rei, esse cântico de louvor ao Rei Jesus, que Deus possa colocar em meu coração, em teu coração, em meu lábio, em teus lábios, esse cântico de adoração ao Cordeiro, que foi morto, mas vive para sempre e sempre. Amém. Vamos orar a Deus? Vamos ter uma palavra de oração a Deus, pedindo a sua bênção para esse momento, e em seguida estaremos louvando ao Senhor juntamente com o ministério. Querido Deus, nós te louvamos por tua graça, Senhor. Muito obrigado por estarmos aqui nesta noite, celebrando ao Senhor. Mais uma vez, mais um domingo atípico, é verdade, mas é mais um domingo em que o Senhor se revela às nossas vidas, em que o Senhor tem ministrado a tua palavra sobre nós e aos nossos corações. Ó Deus, põe um novo cântico em nosso coração, põe um novo cântico em nossos lábios. Alcança a tua igreja, ó Deus, que nesse momento está em casa com seus familiares, conectados, ó Deus, através dessa plataforma virtual, através do YouTube. Que o Senhor possa estar, ó Deus, abençoando, que o Senhor possa estar alcançando. Alcança toda a igreja do Betel Brasileiro, ó Deus, no bairro da Torre. Alcança a igreja do Betel Brasileiro, ó Deus, lá em Solânia. Alcança, ó Deus, tanto quantos, ó Deus, entrarem nesse canal para ouvir a tua palavra. Alcance a todos, abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Que essa pandemia venha passar, que essa crise, ó Deus, na saúde, na economia, que essa crise, ó Deus, de proporções mundiais, ó Pai, possa passar e venhamos desfrutar, ó Deus, de tranquilidade novamente. Mas apesar de tudo, ó Deus, independente de qualquer coisa, possamos ser sustentados pelo Senhor. É na crise, é na dificuldade que o Senhor age também em nossas vidas, e nós queremos apenas permanecer fiéis ao Senhor, apesar das circunstâncias. Ó Deus, assim nós te louvamos, gratos no coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus, aquele que é santo, aquele que é vivo, aquele que é digno. E a Ele cantemos nessa noite, querido. Cante conosco aí onde você está e adore ao nosso Deus. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno do meu louvor. do meu louvor. Vou seguir-te, Vou seguir-te, vou ouvir-te vou ouvir-te para sempre. para sempre. Te amarei, Te amarei. És o Rei dos Reis, poderoso Deus, soberano Pai, sobre a terra e céus. Deus Emanuel, és o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e fim. Deus eterno, Messias, amigo
príncipe da paz, viverei para o teu louvor. Aleluias, glória a Deus. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso. Tu és digno Tu és digno do meu louvor. do meu louvor. Vou seguir-te, Vou seguir-te, vou ouvir-te vou ouvir-te para sempre. para sempre. Te amarei, Te amarei. És o Rei dos Reis, poderoso Deus, soberano Pai, sobre a terra e céus. Deus Emanuel, és o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e fim. Deus eterno, Messias, amigo pra mim. Príncipe da paz, viverei para o teu louvor. Príncipe da paz. Aleluias. Glórias a ti, Senhor. Louvado seja o teu nome. Santo, santo é o Senhor. Só o Senhor tem poder para salvar. E a Ele nós adoramos e cantamos nessa noite. Aquele que ressurgiu, que venceu a morte. Aleluias. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. As montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte
venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar para sempre. para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Glória a Deus, aquele que venceu a morte, aquele que tem poder para salvar. A Ele nós adoramos nessa noite, porque só o Senhor é digno, só o Senhor é digno. E Ele nos salvou, querido, por sua graça, pelo seu grande amor, é que estamos aqui. Cante, adore ao Senhor, aleluia. Agradeça ao Senhor pela salvação que só Ele poderia nos dar, aleluia. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano
Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluias, Deus abençoe, querido, nesta noite, em nome de Jesus, amém. A graça e a paz, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Espero que você tenha sido abençoado nesse período de louvor, tão abençoado dos irmãos aqui da nossa igreja. Queridos, hoje à noite nós vamos estar iniciando, como eu falei minutos atrás, uma nova série de mensagens bíblicas chamada ou intitulada Encontros. Nós estaremos falando acerca dos encontros que Jesus teve com inúmeros personagens bíblicos, e hoje nós vamos falar necessariamente do encontro que Jesus teve com um homem chamado Nicodemos, lá no capítulo 3 do Evangelho de João. Então você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, nós estaremos orando e fazendo a leitura bíblica no momento certo, na ocasião oportuna. Mas vamos orar a Deus mais uma vez, pedir a sua graça, a sua bênção, para que possamos ouvir a sua palavra e sermos abençoados por Ele. Eu creio que esse é um dos momentos mais importantes do nosso culto a Deus. Quando lemos a Bíblia, Deus está falando conosco. Lutero acertou quando ele disse que a Bíblia é a boca de Deus. Então vamos orar para que Deus fale conosco, vamos orar para que Deus afine os nossos ouvidos e que haja uma intervenção do Espírito poderosa sobre as nossas vidas, a fim de que possamos não apenas ouvir, mas compreender e praticar aquilo que será pregado nesta noite, ok? Vamos orar ao Senhor. Ore comigo. Querido Deus, nós te louvamos, Pai, mais uma vez. Te louvamos porque o Senhor é fiel, está sempre conosco, e nesse momento, o nosso pedido, o nosso desejo é que o Senhor possa falar a tua igreja, falar os nossos corações através da exposição e aplicação da tua palavra. Deus, assim nós te louvamos, crendo que o Senhor fará. Em nome de Jesus, amém e amém. Com a minha leitura das Escrituras Sagradas, eu tenho percebido que há capítulos e passagens bíblicas que são extremamente felizes, e há capítulos e passagens bíblicas que são extremamente tristes. Capítulos e passagens que nos traz boas novas, e capítulos e passagens que nos trazem más notícias. É interessante porque, infelizmente, é assim que é composta a realidade dos seres humanos. Por exemplo, quando nós lemos Gênesis capítulo 1 e 2, talvez ali seja um dos capítulos mais felizes da Bíblia. A razão é muito simples, ali nós não encontramos pecado, não há a queda moral, o homem está em reta justiça diante de Deus. E uma das coisas mais extraordinárias é que as Escrituras nos garante que Deus diariamente se revelava para os seres humanos. Havia ali um encontro fenomenal. A Bíblia inicia mostrando que tudo estava na mais perfeita ordem e paz. Tudo funcionava conforme Deus criou. E Deus criou tudo de maneira perfeita. Não havia falhas, não havia engano, não havia pecado. O mal não era uma realidade na história dos homens, muito menos em qualquer aspecto da criação de Deus. Não havia absolutamente nada que pudesse contrariar o bom propósito de Deus naquele momento. Não havia pecado, não havia morte. Porém, a Bíblia não se resume apenas a Gênesis 1 e 2. Nós temos o fatídico, o infeliz
capítulo 3. É onde nós tomamos conhecimento de que o homem pecou, de que o homem transgrediu, de que o homem se revoltou contra Deus, apontou as suas armas para o seu Criador, para o seu Deus. Naquele momento, o homem ele deixa de estar em comunhão com Deus, a sua comunhão é quebrada, a sua comunhão ali com Deus passa por uma transformação extremamente negativa. O homem que desfrutava de uma comunhão plena com Deus, agora ele está caminhando para longe de Deus. A sua comunhão é comprometida por conta do pecado. Onde havia vida, agora passa a haver morte. Aquilo que era belo, bonito, se tornou feio e bizarro. Todas as implicações que o homem desfrutava da sua comunhão com Deus, passa a ser comprometida porque ele simplesmente pecou e desobedeceu a ordem de Deus. Deus então dá uma ordem, não coma, e o homem come e se satisfaz em uma atitude deliberada de pecado. Eu entendo, meus irmãos, que Gênesis capítulo 3 é o capítulo mais triste da Bíblia. É o relato mais horrível, é o relato mais triste, porque o homem pecou e perdeu a sua comunhão. E daí surge a pergunta, e agora, será que o homem encontrará o caminho de volta para Deus? Ele se encontrará novamente com Deus em algum momento? É interessante observarmos, mas dentro da história da revelação, é sempre Deus quem vem ao encontro dos seres humanos. Observe, mesmo Adão estando no seu estado perfeito e em perfeita comunhão com Deus, era Deus quem se revelava para Adão na viração de cada dia. Necessariamente não era Adão que se voltava para Deus, ou a iniciativa não era do homem, a iniciativa sempre foi de Deus. E o homem correspondia às iniciativas divinas, porque o desejo dele era estar com Deus também. Mas a partir do momento em que o pecado surge, a partir do momento que o pecado e a morte espiritual se tornam uma realidade, o homem já não tem mais desejo, o homem já não tem mais prazer em estar com Deus. Ele é expulso da presença de Deus. A sua comunhão com Deus agora está quebrada, ele não se deleita mais naquela graça de outrora. Mas mesmo assim, Deus continua vindo em busca e encontrando e marcando encontros com os seres humanos. Perceba que quando Adão e Eva pecam, é Deus quem se revela novamente, tomando a iniciativa e perguntando a Adão por que ele comeu daquele fruto. É claro que Deus sabia por que ele comeu do fruto, mas queria acusar a consciência de Adão, queria levá-lo a refletir, levá-lo a pensar, levá-lo a fazer um escrutínio no seu próprio coração, a fim de confessar o seu pecado diante do Deus soberano. E daí eu entendo que quando Deus ele vem ao encontro dos homens e marca esse encontro, essa aproximação, é porque ele quer transformar-lhe a vida. A partir de Gênesis 3 nós tomamos conhecimento que Deus vai colocar em prática um plano de redimir o ser humano, um plano de salvar os seres humanos, um plano de restaurar aquele que se perdeu. Nós chamamos isso de redenção, de redimir, de trazer para perto novamente aquele que agora está longe. É um pouco acerca desse encontro, meus irmãos, que nós queremos falar nessa noite. Esse encontro que Jesus marcou com um homem chamado Nicodemos. E a grande verdade que quero compartilhar com vocês é que só um encontro pessoal com Cristo pode gerar um novo nascimento. O homem está morto e precisa nascer de novo para ver, para entrar, para desfrutar novamente das delícias do reino de Deus. E essas verdades nós veremos à luz de João capítulo 3, e quero que você acompanhe comigo a leitura. Nós estaremos lendo do versículo 1 até o versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre,
Sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende estas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Meus irmãos, nessa noite de Nazaré, nós dividiremos esse texto em 3 partes. Os versículos de 1 a 10, o ensino de Jesus sobre o novo nascimento. Os versículos de 11 a 13, Jesus podia falar em novo nascimento. Os versículos 14 e 15, como Jesus produz o novo nascimento. E dessa forma nós compreenderemos, à luz do texto, sobre essa realidade. A teologia vai chamar o novo nascimento também de regeneração. Mas o que é novo nascimento? O que é regeneração? Nós entendemos, meus irmãos, que novo nascimento ou regeneração é a ação de Deus na vida do ser humano, tirando ele do estado de morte e trazendo novamente para a vida. É dando a ele vida espiritual, é fazendo com que ele venha ressuscitar, reviver novamente e reviver para Deus. Mas como é que isso acontece no texto que nós lemos? Lhe chama a atenção para o nosso primeiro ponto, o ensino de Jesus sobre o novo nascimento. Jesus ele se aproxima de um homem. Jesus está em um encontro com um homem e um homem chamado Nicodemos. Nós temos aqui algumas informações acerca dele. O texto diz que ele é um fariseu. E na condição de fariseu, ele fazia parte de uma das seitas religiosas, ou de um dos grupos religiosos mais rígidos da comunidade de Israel do lá e então. Às vezes nós pensamos de maneira muito equivocada acerca de quem eram os fariseus. É bem verdade que Jesus teve confrontos fervorosos e conflitos bem aquecidos com esses fariseus. Eles eram os maiores opositores de Jesus, assim também como os escribas, mas nós não podemos esquecer que, em sua maioria, eram homens zelosos pela lei. É bem verdade também que eles eram extremistas, legalistas e exagerados, mas eles eram homens zelosos pela lei. Haviam fariseus piedosos, e havia fariseus que se aproximavam de Jesus e queriam conhecer Jesus. Nicodemos é um desses exemplos. Mas o texto diz também que ele era uma autoridade entre os judeus, o que provavelmente coloca Nicodemos na condição de um dos 70 membros que compunha o Sinédrio. O Sinédrio
meus irmãos, era aquele grupo político dentro da comunidade de Israel que liderava a nação, liderava o país diante do domínio romano. Era o grupo dos 70, ou para ser mais preciso, 72 homens que compunham o grupo do Sinédrio. Então este homem, provavelmente de uma classe social elevada, de uma casta elevada, benquisto na sociedade, ele se aproxima de Jesus, e o texto bíblico diz algo muito interessante agora. Diz que Nicodemos aproximou-se de Jesus e era noite. E daí você já deve ter ouvido inúmeras explicações o porquê Nicodemos procurou Jesus não durante o dia, mas à noite. Eu quero chamar a sua atenção a esse detalhe, porque, ao meu ver, há uma interpretação extremamente equivocada acerca desse detalhe que o texto propositalmente nos dá. O apóstolo João, que é o autor do Evangelho, poderia ter deixado passar esse detalhe. E, de fato, Nicodemos busca Jesus à noite. Mas, contrário ao que alguns pensam, Nicodemos não estava preocupado com o que os seus amigos fariseus ou que os membros do Sinédrio poderiam pensar acerca dele. Nicodemos é livre, ele vai para onde ele quer. Nós encontramos outras passagens bíblicas, outras passagens em que Nicodemos está indo e vindo, inclusive indo em busca de Jesus, e não estava preocupado com o horário, ou se era dia ou se era noite. Por que ele foi buscar Jesus de noite? Eu não sei, talvez porque esse era o seu horário livre. Mas um detalhe aqui é importante observar. O porquê João, o autor do Evangelho, fez questão de fazer citação desse detalhe. Uma leitura atenta no Evangelho de João e uma observação à teologia que ele apresenta nos leva a entender que João constantemente está fazendo um contraste entre dia e noite, luz e trevas. E quando ele fala de dia e noite, de luz e trevas, ele está apontando para a condição espiritual dos seus leitores ou das pessoas que estavam envolvidas na narrativa naquele momento. Portanto, quando João faz questão de mostrar que Nicodemos vai em busca de Jesus de noite, ele está apontando não necessariamente para o período do dia, mas ele quer levar os seus leitores a compreender a condição espiritual que aquele homem vivia. E João está dizendo que Nicodemos, apesar de ser um fariseu zeloso pela lei, apesar de ser um dos 72 membros do Sinédrio, Nicodemos vivia em trevas. Mas qual o contexto escriturístico para afirmarmos essa verdade? Observe o capítulo 2, versículo 23. A maneira com que o capítulo 2 termina nos leva a entender isso também. Enquanto estavam em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele sabia o que havia no homem. Essas pessoas, registradas no capítulo 2, versículos 23 ao 25, eram pessoas que acompanhavam Jesus e demonstravam nele uma fé espúria, uma fé falha, uma fé equivocada. Eles olhavam para os sinais, eles viam os milagres, as ações miraculosas de Deus e diziam que criam em Jesus, mas era uma fé reprovável. E Jesus não se dava a se relacionar com eles, Jesus não confiava neles, pois conhecia muito bem as intenções do seu coração. E daí o que é que o versículo 2 diz agora? Diz que Nicodemos vai em busca de Jesus exatamente porque viu os seus sinais. Muito provável, Nicodemos estava nesse grupo registrado nos versículos anteriores. O versículo 2 diz assim: ele, é uma referência a Nicodemos, ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus,
Pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Perceba que Jesus, ele encontra-se com Nicodemos, ou Nicodemos vai ao encontro de Jesus porque ele viu os sinais. Necessariamente até aqui, Nicodemos não está demonstrando nenhum sinal de uma fé verdadeira, ainda uma fé espúria, apenas ele está registrando que provavelmente Jesus não é um dos charlatões que aparecia naqueles dias na tentativa de operar milagres e atrair a atenção para si. Me parece que Nicodemos, ele está correto em dizer que os sinais vieram de Deus, mas ele ainda não compreende que Jesus também é o Deus da sua vida. Ele não compreende ainda a necessidade de uma vida transformada. Isso fica claro a partir da resposta que Jesus vai dar. E é muito interessante aqui, porque Jesus vai dar uma resposta a uma pergunta que aparentemente não fora feita, pelo menos ainda. Mas antes de tocarmos na resposta de Jesus, perceba que Nicodemos aqui ele exemplifica todo aquele que não conhece verdadeiramente a Cristo. É exatamente isso. Todo aquele que se diz religioso ou fazem parte de um partido ou de um grupo político ou religioso, seja qual for, e não conhece a Cristo, segundo as Escrituras, permanece em trevas. Pelo simples fato de não conhecer a luz, pelo simples fato de não conhecer a Cristo, pelo simples fato de não ter entrado ainda em um relacionamento pessoal com Jesus. Jesus agora vai dizer para Nicodemos algo muito importante. Jesus responde, declara: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Parece que Jesus está respondendo aquilo que não foi perguntado. É apenas uma impressão. Na realidade, Nicodemos deixa implícito uma pergunta, porque quando ele diz que ninguém pode fazer esses sinais miraculosos se eles não vierem de Deus, ele está dizendo: Senhor Jesus, eu creio que quando esses sinais acontecerem é porque o reino chegou. O reino chegou, nós já estamos desfrutando do reino, nós já estamos desfrutando da realidade prometida no passado. Os sinais apontam para a realidade do reino, e essa realidade do reino, todo judeu aguardava. Eles esperavam os sinais do reino para desfrutar dele. Contudo, eles acreditavam que já tinham a chave do reino, eles acreditavam que já desfrutavam do reino e que não era mais necessário absolutamente nada para desfrutar disso. E daí a resposta de Jesus ao questionamento implícito de Nicodemos é desesperador ao seu coração. Porque Nicodemos vai ouvir que ele não está no reino. Ele está vendo os sinais do reino. Ele está vendo a manifestação do reino, mas ele está fora do reino. É por isso que Jesus diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso traz uma aparente confusão na cabeça de Nicodemos, porque Jesus fala uma coisa e ele responde com outra coisa. Daí Nicodemos diz: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Nicodemos tinha razão. E daí você pode ter agora a seguinte dúvida, ou levantar o seguinte questionamento: Nicodemos falou assim com Jesus porque era coisa elevada demais para que ele pudesse compreender. Então ele faz uma pergunta inocente. Mas essa pergunta não é inocente. Nicodemos sabe muito bem o que ele está fazendo. Perceba que de fato Jesus está falando de um novo nascimento. Jesus faz uso da palavra anotem no texto grego. Essa palavra pode ser traduzida por nascer de novo ou nascer do alto.
Nicodemos entende nascer de novo. Jesus estava falando nascer do alto, dizendo a Nicodemos: aquele que não nascer do alto, aquele que não recebeu a intervenção de Deus em sua vida, não pode entrar no reino de Deus. Mas o questionamento de Nicodemos, ele é recheado de ironia. É como se Nicodemos estivesse dizendo: ah, Senhor Jesus, como é que alguém pode entrar? Quer dizer que vai entrar no ventre da mãe e sair novamente? Há um tom de ironia naquilo que Nicodemos está falando, e não necessariamente de inocência ou falta de conhecimento. E daí Jesus vai responder mais uma vez a Nicodemos e aos seus questionamentos. Versículo 5 agora. Digo-lhes a verdade: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Perceba agora as implicações do que Jesus está falando. No versículo 3, Jesus fala em ver o reino. No versículo 5, Jesus fala em entrar no reino. Entenda que ver o reino ou entrar no reino é exatamente a mesma coisa. Jesus está falando de termos intercambiáveis, palavras diferentes que apontam para a mesma realidade espiritual. Ou seja, Nicodemos, se você quiser ver o reino, se você quiser entrar no reino, é necessário que haja uma coisa: você tem que nascer de novo, você tem que nascer do alto. Mas lá no versículo 5, Jesus vai dizer: você tem que nascer da água e do Espírito. Mais uma vez, Jesus faz uso daquilo que chamamos de paralelismo. Duas formas diferentes de dizer exatamente a mesma coisa. Nicodemos, se você quiser ver o reino, se você quiser entrar no reino, você tem que nascer de novo, ou nascer da água e do Espírito. Eu quero chamar a sua atenção agora a essa segunda expressão no capítulo 3, verso 5. Nascer da água e do Espírito. O que significa isso? Nascer da água e do Espírito são duas coisas diferentes? Não, claro que não. Na realidade, o texto no original não tem ido. Não existe. Foi apenas um deslize na tradução do texto. O texto diz nascer da água e Espírito. São dois elementos que apontam para a mesma realidade, ou seja, você tem que nascer de novo. Agora, por que Jesus usa essa expressão água para regeneração? Por que Jesus usa essa expressão nascer do alto para exemplificar uma nova vida que até então Nicodemos não conhecia? Nicodemos não conhecia essa nova vida, mas Nicodemos conhecia a lei. Nicodemos conhecia principalmente o texto de Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 ao 27. Que fala da regeneração trazida soberanamente por Deus através do lavar, da água purificadora, que naquele contexto é a ação do seu Espírito. E daí você lembra também da profecia no capítulo 37, onde Deus orienta o profeta a profetizar sobre o vale dos ossos secos. Havia morte. E de repente Deus, ele manda, na visão que o profeta tem, Deus diz que vai mandar água para regenerar, que vai soprar do seu Espírito para que haja vida. Jesus está pensando em Ezequiel capítulo 36 e 37, e Nicodemos conhecia, meus irmãos, esse texto muito bem. E dessa forma, Jesus apresenta para Nicodemos a necessidade que ele tinha de nascer de novo, de ser regenerado. Quem é que precisa nascer de novo? Quem é que precisa ser regenerado? Todo descendente de Adão, todo aquele que ainda não conhece a Cristo, todos aqueles que vivem em trevas. Lembrando um pouco das palavras do apóstolo Paulo, todo aquele que está morto em seus delitos e pecados
necessita de uma intervenção do alto, necessita nascer de novo, nascer da água e espírito para desfrutar do reino de Deus. Meus irmãos, há apenas uma entrada para o reino. Há apenas uma chave, essa entrada é Jesus Cristo. E esse encontro extraordinário pode fazer com que cada um, e você que talvez me ouve nessa noite, desfrute da realidade do reino de Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção a uma segunda verdade aqui no texto. Essa segunda verdade é que Jesus, ele podia falar de novo nascimento. Acompanhe os versículos de 11 a 13 agora. Ele diz o seguinte: Nicodemos o questiona, vamos fazer a leitura do 9. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Jesus respondeu, você é mestre em Israel e não entende estas coisas? Eu quero chamar a sua atenção aqui um detalhe antes de ir para o ponto 2. É importante isso, interessante esse detalhe no texto. Eu falei para vocês que Nicodemos ironiza Jesus ao dizer, será que nós vamos ter que voltar para o ventre da nossa mãe e nascer de novo? Jesus agora também ironiza Nicodemos, dizendo, você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Jesus, ele queria chamar a atenção de Nicodemos para uma realidade que ele não sabia, que ele não conhecia. Meus irmãos, os encontros são para isso. Encontros que transformam as nossas vidas são encontros confrontadores. São encontros que necessariamente nós não planejamos todos os detalhes e aguardamos talvez sair dali triunfante, vitorioso, mas dependendo com quem nós nos encontramos, nós saímos derrotados e a vitória acontece em outra dimensão. A vitória acontece quando nós perdemos no debate. Todas as vezes que alguém se encontra com Deus, ele só ganha quando perde. Quando a sua vida é devotada, quando ele perde a sua vida, quando ele perde toda a sua história e entrega a Deus. Jesus, portanto, questiona agora Nicodemos, também com um tom de ironia. E daí o versículo 11 diz assim, asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Por que é que Jesus, meus irmãos, podia falar de novo nascimento? Por que é que Jesus podia falar de coisas celestiais? Perceba, Jesus, ele chama a atenção de Nicodemos para o seu testemunho. Jesus chama a atenção de Nicodemos para coisas celestiais e diz, olha, eu falei para vocês de coisas terrenas, e você e o seu grupo do Sinédrio, os fariseus, não compreenderam. Imagine se eu falar de coisas celestiais. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu. Jesus podia falar para Nicodemos de coisas celestiais. Jesus podia falar para Nicodemos de novo nascimento, porque ele veio do céu. Porque ele é o Filho do Homem, ele é o próprio Deus. Ele tem gabarito, ele tem a capacidade, ele tem a prerrogativa de falar de coisas inefáveis, de coisas que ninguém poderia imaginar, por exemplo. É por isso que ele poderia falar de novo nascimento. Ele conhece a realidade do reino, ele veio do reino, ele está no reino, ele é o rei. Logo, ele pode falar de um novo nascimento para Nicodemos, e de onde ele veio o pecado não habita, não há morte. Razões, meus irmãos, do qual ele podia falar de novo nascimento para este homem. Ele tinha essa capacidade.
E daí eu já quero lhe chamar a atenção para o terceiro ponto da análise do nosso texto. É como Jesus produz o novo nascimento. E daí os versículos 14 e 15 nos dá essa resposta. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Certamente os irmãos devem estar lembrados desse texto. Recitamos em todo o culto de ceia. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Como Jesus, meus irmãos, produz o novo nascimento? Mais uma vez eu chamo a sua atenção a um detalhe. Jesus está falando com um representante da lei. Nicodemos, ele tem a sua mente formatada lá no Antigo Testamento. Primeiro, Jesus, ele faz citação, uma clara citação de Ezequiel capítulo 36 e 37, e agora ele chama a atenção para Números capítulo 21, do versículo 4 ao 9. Você lembra dessa passagem? O povo desobedece a Deus, e daí de repente surge uma peste, uma praga de serpentes venenosas que vai picando o povo no deserto. O povo fica desesperado, vão clamar a Deus. Moisés mais uma vez intercede, e daí Deus dá a estratégia, a saída para que o povo pudesse recobrar a vida. Deus orienta Moisés a construir uma serpente de bronze que estava sobre uma haste, e todo aquele que era picado por uma serpente deveria olhar para o alto, olhando para aquela serpente de bronze, e recobrava novamente a sua vida. A morte iminente provocada pela picada da serpente era a consequência do pecado do povo cometido durante aquela peregrinação no deserto. E olhar para a serpente era a cura, o meio que Deus estabeleceu para que o povo fosse curado. Agora Jesus deixa claro que aquela serpente apontava para ele, e todos nós, não apenas Nicodemos, mas toda a humanidade está envenenada pelo pecado, foi consumida pelo pecado, foi picada pelo pecado. E agora só olhando para a cruz, para aquele que está erguido na cruz, assim como aquela serpente, é que terá vida e vida eterna. É assim que Jesus diz que vai produzir novo nascimento. E daí você percebe agora que nesse encontro Jesus deixa claro para Nicodemos que ele está em trevas e que é necessário que ele creia em Jesus, olhe para o alto, olhe para a cruz, receba Jesus como seu Salvador. Você imagina como isso fora confrontador no coração daquele homem, um religioso, um líder espiritual e político da comunidade de Israel naquele momento, mas Jesus está dizendo: é necessário que você nasça de novo. Talvez você esteja nesse exato momento na mesma condição que Nicodemos, religioso, frequenta a igreja, de família tradicionalmente cristã evangélica, nasceu em berço evangélico. Ou talvez você faz parte de uma outra religião que te ensinou que o cumprimento de determinados ritos religiosos e espirituais já é o necessário para que você tenha uma vida próspera no pós-morte. Talvez você já transite muito bem nos corredores das religiões, no supermercado da fé, e isso te dá certeza e convicção de que já está tudo certo. Quando chegar naquele grande dia, é claro que Deus não vai deixar você de fora. Talvez você pense dessa forma, mas é um equívoco. Talvez você pense também que o fato de você ocupar uma posição elevada na sociedade, talvez um líder político, talvez um líder comunitário, seja lá o que for, talvez a sua ascensão social gere no seu coração a plena certeza, a convicção de que já está tudo certo, de que você já está bem diante de Deus. A resposta para você é não, não está tudo bem.
Talvez você continue em trevas. Você ainda está encontrando-se com Jesus à noite. O dia ainda não raiou para você. Você precisa olhar para o alto, olhar para a cruz de Cristo, mas não o objeto, não o símbolo, mas olhar para o que a cruz significa. O plano de Deus, Jesus morrendo na cruz do Calvário, nos dando vida e vida eterna. O que aconteceu na cruz, meu querido, foi que naquele momento da crucificação, Jesus recebeu o que era nosso. E o que era nosso era a morte, eram os pecados, e nós recebemos o que era dele. Houve uma troca, uma substituição, ele assumiu o nosso lugar na morte. E nós recebemos o que era dele, o que é dele, a vida e a vida eterna, a plena satisfação de estar em comunhão novamente com Deus. Às vezes nós caminhamos como se fosse Nicodemos, pensando que está tudo bem, mas não está. A religião não salva, a posição social também não salva. Jesus Cristo, aquele que foi crucificado, é quem nos dá a salvação. Diante de toda a análise desse texto, eu quero chamar a sua atenção apenas para 3 lições conclusivas acerca do novo nascimento ou da regeneração. Em primeiro lugar, o novo nascimento ou a regeneração é uma transformação instantânea. É algo que acontece no ser humano de uma vez só e para sempre. A santidade, compreendemos teologicamente que ela é um processo gradual, de maneira que hoje eu peco menos do que ontem e amanhã eu vou pecar menos do que hoje. Mas a regeneração, meus irmãos, é um ato instantâneo, único, exclusivo de Deus na vida do pecador. Quando você crê, quando eu criei, Deus me salvou, isso para todo sempre. É algo que só Deus pode operar na vida do ser humano, é uma ação exclusiva dele. Ninguém pode produzir regeneração a não ser o próprio Deus. Ela não é gradativa, é algo que Deus opera no exato momento em que você crê. Com isso eu quero te falar, você que me ouve nesse momento, que porventura não tem certeza da sua salvação, que porventura já ouviu o Evangelho inúmeras vezes, mas ainda está em conflito com os seus pecados, ainda tem prazer em cada um deles. Creia no Senhor Jesus, porque nesse exato momento em que você se arrepender dos seus pecados e depositar fé em Jesus Cristo, Ele te salvará, você nascerá de novo, você vai ver novamente a beleza da divindade de Deus. Você abandonará o deleite no pecado e encontrará plena satisfação em Deus, porque é um ato instantâneo do Espírito Santo em nossas vidas. Quero chamar a sua atenção ao segundo detalhe acerca do novo nascimento ou da regeneração. É que o novo nascimento é uma transformação sobrenatural. E com isso eu afirmo novamente que ninguém pode produzir. É provável que venhamos ter algumas posturas religiosas a ponto até de enganar alguns, mas ninguém pode produzir essa transformação sobrenatural. Se é sobrenatural, ela é supra-humana. Ela é provocada pelo próprio Deus em nossas vidas. É por isso que Jesus disse que nós temos que nascer do alto, nascer do Espírito, nascer da água, porque é coisa que ser humano não pode promover, não está à venda no supermercado da fé. É algo que apenas Deus e mais ninguém pode produzir no coração do ser humano. Tem que nascer do alto, tem que nascer de novo. A religião não pode promover, a nossa vida religiosa não pode promover. Nós podemos ter, por exemplo, o nome arrolado no rol de membros da igreja, mas necessariamente isso não garante a nossa salvação. É uma transformação sobrenatural.
sobrenatural. Nós estamos falando de coisas que apenas Deus pode fazer. É por isso que Jesus falou: quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, cada um produz de acordo com a sua espécie. Um animal só produz um outro animal. Um ser humano só produz um outro ser humano. Mas apenas a intervenção do Espírito Santo pode produzir um novo nascimento, um nascido do Espírito. Apenas Deus pode ressuscitar aquele que está morto espiritualmente. Por fim, o novo nascimento é uma mudança radical na vida dos seres humanos. Perceba a ordem, a sequência. Há uma transformação instantânea, há uma transformação sobrenatural e há também uma transformação radical, o que significa a adoção de uma nova vida. Eu entendo, meus irmãos, que é absolutamente impossível uma pessoa nascer de novo, receber de Deus um novo nascimento, ser transformado instantaneamente por Deus e permanecer na mesma vida de sempre. Você vai concordar comigo e perceber como que a gente se confunde com a prática de vida cristã de algumas pessoas. Ora elas estão aqui, ora elas estão aqui. Ora elas estão firmes em Deus, frequentam a igreja, de repente desaparecem, elas são inconstantes. Ora elas se deleitam no culto a Deus, levanta as mãos e adora, naquela coreografia litúrgica comum da sua prática, e ora ela desaparece, se deleita no pecado. É absolutamente impossível uma pessoa que teve essa transformação sobrenatural e instantânea e permanece flertando com o mundo. O nascido de novo, aquele que foi regenerado por Deus, ele não tem prazer no pecado. Não quer dizer que ele não peque, mas ele não tem prazer no pecado. O pecado acontece em sua vida como um acidente. Como aquele carro que em uma longa viagem de 5.000 quilômetros furou o pneu apenas uma vez, diferente daquele outro que furou em cada esquina. Aquele que fora transformado pelo Espírito Santo tem uma nova vida, ele passa das trevas para a luz, o seu caráter é transformado, as suas ações é transformado, ele é transformado na integralidade do seu ser, o seu corpo é transformado, as suas intenções são transformadas, a sua maneira de viver é transformada, a sua maneira de pensar é transformada, a maneira com que ele enxerga o mundo em sua volta é transformada porque ele foi regenerado. Ele começa a enxergar as coisas através das lentes do Evangelho. Ele não tem mais prazer no pecado. Essa regeneração, meus irmãos, esse novo nascimento, gera uma mudança total e completa de vida. Lembre-se do que o apóstolo Paulo falou, em harmonia com as palavras de Jesus aqui. Ele diz que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nós somos uma nova criação em Cristo. É Cristo nos fazendo novamente retornar ao Éden, a desfrutar das delícias de Deus. Aquele que desfruta do novo nascimento está novamente desfrutando do jardim que Deus preparou para nós. E Deus traz antecipações do céu. Quando Ele perdoa os nossos pecados, Ele está fazendo uma antecipação do céu, porque no céu não haverá pecado. Quando Deus nos abençoa nessa terra, em qualquer área da nossa vida, Ele está trazendo uma antecipação do céu, dessa vida eterna. Da vida eterna que Ele promete aqui em Cristo, porque todo que nele crê tem a vida eterna. E eu quero chamar a sua atenção a esse ponto final da nossa exposição. Perceba que Jesus traz a vida eterna para o presente, o verbo está no presente. Tem a vida eterna. Ou seja, é uma vida
que é prometida em plenitude no futuro, mas que Deus traz antecipações para o presente, no aqui e agora, nesse exato momento. Talvez você esteja ouvindo esta palavra e se alegrando no coração. Talvez você esteja ouvindo esta palavra e Deus falando dos propósitos dele ao teu coração. E isso é uma antecipação daquilo que vem. É o reino sendo revelado no teu coração, é você desfrutando da vida eterna em parte e ao mesmo tempo aguardando a sua consumação. Eu quero dizer que você tem a vida eterna, você não terá, você tem. E tanto eu quanto você, nós aguardamos a consumação, mas já temos a vida eterna. Mas essa vida eterna é para aqueles que foram transformados instantaneamente, transformados sobrenaturalmente, através de uma ação poderosa do Espírito Santo. Essa vida eterna é para aqueles que tiveram uma mudança total e radical em sua vida. Radical mesmo. Você deve lembrar do que Jesus falou, a radicalidade do reino. Se o teu olho te leva a pecar, arranca, lança fora. Se a tua mão te leva a pecar, arranca, joga fora. O mesmo ele falou com os pés. Ou seja, se o que você vê, o que você toca, ou por onde você anda, serve para te conduzir ao pecado, não veja, não toque, não ande por caminhos perigosos. Isso é extremamente radical. Porque Jesus quer que desfrutamos, meus irmãos, de maneira digna desta vida eterna. A pergunta agora é: você está preparado para ter encontros com Jesus? Você já teve um encontro com Jesus? Você já foi confrontado por Ele? Certamente no dia que Ele te encontrar, Ele vai perguntar a você, Ele vai chamar a sua atenção para a sua prática de pecado, Ele vai chamar a sua atenção para a sua natureza pecaminosa e vai te dizer: é necessário que você nasça de novo. Que Deus possa te abençoar, querido. Que Deus possa fazer com que essa palavra venha brotar no teu coração. Que Deus possa chamar a sua atenção através da palavra e que você venha desfrutar em Cristo de uma vida redimida. Eu quero orar por você mais uma vez. Eu quero orar por você. E em seguida nós estaremos louvando a Deus mais uma vez, a fim de que Ele possa ser engrandecido e exaltado sobre todas as coisas. E que chegue em breve o dia de você ter um grande encontro com Cristo. Vamos orar ao Pai. Querido Deus, nós te louvamos por tua graça, Senhor, por tua misericórdia, pelo teu poder em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é um Deus que marca encontros, que não abandona os seres humanos, que não nos abandona em nenhum momento. Alcança o coração daqueles que ouviram esta palavra, que estão unidos conosco em oração, estão conectados pelo YouTube. Os abençoe e os transforme em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos mais uma vez louvar o Senhor. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa os céus descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Pai nosso do
para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos nos aproximando do fim, dessa transmissão e queremos dar alguns avisos. Eu espero que você tenha sido abençoado pela palavra. Essa live vai ficar gravada no nosso canal no YouTube, tá? Então você pode acessar posteriormente, rever tantas outras pregações que estão disponíveis lá, tá? Nós temos aproximadamente 200 mensagens entre pregações, estudos bíblicos, séries e mensagens que nós temos pregado semanalmente aqui na nossa igreja, Os pastores da igreja, não apenas eu, mas toda a equipe pastoral tem ministrado e tem armazenado lá no YouTube para que fique à disposição dos irmãos como fonte de pesquisa, para que possa servir para enriquecimento espiritual dos irmãos. Então você pode nos acompanhar através das redes sociais. Você nos acompanha no YouTube, no Instagram, no Facebook, colocando lá Igreja Betel Torre, e você vai estar a par das informações, dos eventos, dos comunicados, de tudo aquilo que nós realizamos aqui, tá? Muito bem, eu falei no início que tradicionalmente hoje seria o nosso culto de ceia, uma vez que a igreja se reúne domingo após domingo, todo primeiro domingo do mês. É a oportunidade que nós temos de celebrar e nos alegrar com a ministração deste sacramento, a ceia do Senhor. Contudo, nós estamos ainda impossibilitados de realizá-lo por conta da quarentena, do distanciamento social que estamos vivendo. As autoridades aqui do estado, do município, decretou mais 15 dias para que possamos estar em casa, obedecendo a quarentena. E daí eu queria dar uma palavra em relação a isso, muito breve. Os irmãos devem estar acompanhando outras lives e o comunicado de outras igrejas, inclusive igrejas do Betel, que provavelmente estão realizando a ceia do Senhor online. A instituição nos deu liberdade para fazer ou não, ficou a cargo do pastor juntamente com a sua comunidade. Nós resolvemos aguardar. Entendemos que o princípio da ceia, ele é melhor observado de fato na comunhão e na congregação dos santos. Entendemos que é um momento que Deus reservou para a sua igreja de fato buscá-lo e chorar mesmo e lamentar e buscar a Deus para que esse mal seja debelado e passe. Nós não podemos ser ingênuos de achar que Deus está supostamente disciplinando apenas o mundo e não também os cristãos, levando os cristãos a refletir, a pensar, a trazer para si as implicações de tudo isso. No mínimo, nós estamos aprendendo como é bom congregar, à medida que sentimos falta de tudo isso. Aquele cristão que de repente era relapso, pode estar agora desejoso por estar com a comunidade, e nós vamos aprender muito com isso. Então, irmãos, eu peço aos irmãos aqui da Igreja Betel Torre, tá, que sejam pacientes, tá, tenham cuidado ao observar o que tem acontecido aí fora, e aguarde o momento de celebrarmos a ceia todos juntos. Essa semana eu estarei justificando teologicamente melhor a nossa compreensão, vou escrever, vou enviar para cada membro da nossa igreja as razões do porquê nós estamos aguardando o ajuntamento novamente, a congregação novamente, ou pelo menos parte dela, para que possamos desfrutar de maneira mais bíblica, de maneira mais biblicamente segura da ceia do Senhor, tá ok? Então estou dando aqui uma breve explicação, muito breve mesmo, bem superficial, para posteriormente enviar para os irmãos algo mais substancial que possa de repente tirar alguma dúvida. Eu só peço aos irmãos que não entrem em confusão. Por que a igreja A, B ou C está fazendo e a nossa não? Isso tudo vai ser biblicamente justificado
e é uma decisão pastoral, um cuidado pastoral nosso para fazermos aquilo que a Bíblia orienta da maneira correta, ok? Eu quero lembrar os irmãos que você pode enviar a sua colaboração, ok? O seu dízimo, a sua oferta, depositando na nossa conta no Banco do Brasil. Está aí no rodapé da sua tela, do seu celular, da sua televisão, o número da conta da agência, e você pode fazer ou o depósito ou a transferência online. Pastor, eu não tenho condições de fazer nem depósito, nem conferência online. Eu não me dou bem com esse tipo de mecanismo. Então você pode entrar em contato conosco, com a equipe pastoral, ou diretamente com o tesoureiro Tiago França ou Tiago Medeiros, e nós vamos tomar conhecimento e vamos em uma forma de ir até a sua casa e recolher o seu dízimo e a sua oferta. Eu quero aqui agradecer em público, né, os irmãos. Nós não estamos todos juntos para poder fazer esse agradecimento, mas aos que me ouvem, eu quero agradecer pela fidelidade dos irmãos. No mês de março, no mês de abril, eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês, por todos os dízimos, ofertas que foram enviadas. Fechamos com todas as nossas despesas pagas, e quero carinhosamente pedir a você que permaneça fiel, ok? No propósito que Deus já gerou em seu coração, e faça com alegria, tá bom? Quero lembrar que a pregação de hoje vai ser enviada também para os irmãos, para que sirva de material usado no culto doméstico. Alguns irmãos têm feito, não sei se todos, mas alguns têm cultuado a Deus com a sua família, e o material pregado no domingo à noite tem sido enviado para os irmãos usar como fundamento norteador para o culto no lar. Os irmãos receberam também já uma animação que nós fizemos mostrando de como fazer esse culto no lar, não é? Uma diretriz, e você pode usar com toda a sua família. Então, em breve, durante a semana, vai chegar aí um arquivo em PDF para que os irmãos possam ler, estudar e ministrar a sua família. Esse tema, ministrado hoje à noite também será o conteúdo utilizado, não é, em um fórum que acontecerá online no sábado. Toda a igreja está convidada, está sendo convidada pelo Ministério de Jovens da nossa igreja a estar online conosco. Será disponibilizado um link e nós faremos uma conferência para discutir este tema que for abordado agora, hoje à noite, no próximo sábado. Então, nós temos uma semana para discutir, para ruminar, para aprender mais sobre o que foi pregado. Você pode estudar em casa, no seu lar, e também entrar online no próximo sábado à noite, no link que será disponibilizado, e juntos, um vendo o outro, né, vai ser bem legal, discutirmos um pouco daquilo que fora pregado nessa noite, ok? Quero desejar que Deus te abençoe, o Senhor possa te abençoar poderosamente e dar uma semana abençoadíssima. Vamos orar? Vamos orar juntos mais uma vez, e após essa oração, que o Senhor possa te abençoar, tá? Vamos orar ao Senhor, mais uma vez. Querido Deus, nós te louvamos por tua graça, Pai. Obrigado. Obrigado por estarmos em tua presença, por mais uma transmissão. Obrigado porque o Senhor tem ministrado a tua vontade aos nossos corações. Assim nós te louvamos agradecidos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe a igreja e até o próximo domingo, se Deus quiser.